Olá, queridos alunos do nono ano /9 da Escola Santa Helena. Sejam todos muito bem-vindos à quinta aula da disciplina de História. Essa quinta aula é referente ao primeiro bimestre do ano letivo de 2021. E nesse momento, nessa quinta aula, nós vamos fazer aí uma abordagem sobre o modernismo no Brasil, o movimento modernista no território brasileiro. Na primeira apresentação, eu trago para vocês algumas informações referentes à série que vocês estão cursando. Também disponibilizo a vocês o meu e-mail para que nós possamos também ter esse link de comunicação. E ao fundo aí nós temos uma imagem da cidade de São Paulo, né, uma das principais referências do território brasileiro e, consequentemente, do desenvolvimento do modernismo no território brasileiro, desse importante movimento artístico que se desencadeou no território brasileiro e que foi fortemente influenciado por características europeias, ok? Sejam todos muito bem-vindos, queridos alunos, espero que todos compreendam os aspectos que serão abordados a partir desse momento. Na segunda apresentação, como vocês podem observar, eu trago algumas características relacionadas ao modernismo especificamente, ok? Então, quando falamos em modernismo, é importante nós lembrarmos que modernismo é justamente o conjunto de movimentos artísticos e culturais de arquitetura, escultura, pintura, design, inclusive, e música, compreendidos entre os séculos 19 e 20 e que usaram de uma forma ou de outra a industrialização, né, bem como os seus desdobramentos, como tema de suas obras, inclusive no território europeu. É importante nós lembrarmos que a industrialização, berço da industrialização, da Revolução Industrial, foi na Europa, mais precisamente na Inglaterra, né, nesse país europeu, e que a partir daí esse movimento ele acabou gerando inspiração até mesmo para os artistas no que diz respeito aí ao desenvolvimento de manifestações culturais, inclusive como a arquitetura, a escultura, a pintura, o design e a própria música. Quando falamos em modernismo, é importante nós lembrarmos ainda, queridos alunos, que o modernismo ele baseou-se na ideia de que as formas artísticas tradicionais elas tornaram-se ultrapassadas e que seria fundamental deixá-las de lado e criar no lugar uma nova cultura. O objetivo ele era basicamente substituir o antigo por novas formas, possivelmente mais apropriadas de se chegar ao progresso, inclusive social e cultural, ok? De forma resumida, é importante nós lembrarmos que o movimento moderno ele argumentava que as novas realidades do século XX elas eram permanentes e iminentes e que as pessoas deveriam se adaptar às suas visões de mundo, a fim de aceitar que o novo era também bom e belo. A Europa, inclusive, ela foi o berço desses acontecimentos. A Europa, que é considerada historicamente como o Velho Mundo, né, e que foi o berço da manifestação modernista no território mundial, ok? E especificamente, o modernismo no território brasileiro, ele nos traz como ênfase, entre outros fatores, né, a contextualização em meados do século XIX e do próprio século XX, né, em que a sociedade brasileira, durante a República Velha, entre esse período, né, de meados, fins do século XIX e início do século XX, passou por profundas transformações. Os proprietários rurais de São Paulo e Minas Gerais, eles dominavam o cenário político, né, isso em razão do café, principal produto da pauta de exportação do país, inclusive. O predomínio político dos cafeicultores na presidência da República, ele levou o governo a adotar uma política tradicional agrícola, privilegiando, inclusive, o café que enfrentava, vez por outras, crises de superprodução. E quando falamos, né, nessa questão da contextualização política no território brasileiro, em meados do século XIX e século XX, fins do XIX e início do século XX,
É importante nós lembrarmos ainda, queridos alunos, que as camadas urbanas formadas pelos industriais, classe média, operários e exército passaram por um crescimento acompanhando o avanço da industrialização e urbanização de São Paulo e Rio de Janeiro, enquanto o Nordeste passava por um declínio econômico decorrente justamente aí da decadência da lavoura açucareira. A insatisfação das camadas urbanas, com a política tradicional, inclusive agrícola do governo, ela foi expressa através dos intelectuais dos grandes centros urbanos de São Paulo e Rio de Janeiro. O movimento modernista europeu, ele ofereceu os elementos para uma análise da realidade brasileira, inclusive o futurismo italiano, o expressionismo alemão, o cubismo de Picasso, o dadaísmo e o surrealismo franceses, assim como a psicanálise freudiana, o relativismo de Einstein, a Revolução Russa, elas serviam de inspiração para os intelectuais brasileiros. Inclusive as manifestações literárias e artísticas no Brasil, anteriores ao modernismo, elas eram elitistas, se espelhavam na cultura europeia e desprezavam as condições de vida da população e, na verdade, não retratavam a realidade especificamente do território brasileiro. Mas com o passar do tempo, foi havendo uma mudança, alterações. Inclusive a primeira geração dos modernistas, artistas brasileiros, ela era formada por Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Heitor Villa-Lobos, de Cavalcante, Anita Malfaiate, Tarsila do Amaral, Manuel Bandeira, Paulo Prado, Cláudio Mota, Sérgio Miller, Guilherme de Almeida, inclusive entre outros importantes ícones do desenvolvimento artístico no território brasileiro. E um dos fatos principais nessa contextualização modernista artística no Brasil, podemos classificar como, inclusive, a Semana de Arte Moderna no Brasil, que ocorreu entre os dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Isso aí é meados do século XX. Essa Semana de Arte Moderna, ela ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, e a geração de 20, como foram classificados esses grandes artistas, promoveu a Semana de Arte Moderna, marcando o início, inclusive, do modernismo no Brasil, novas interpretações sobre a realidade social brasileira, interpretações essas que seriam agora expressas através dessas telas, pinturas, e diversos outros movimentos artísticos que iriam mudar essa contextualização cultural a nível de Brasil, claro, inspirada na arte europeia, como nós bem sabemos, A Europa é o berço desse modernismo, do desenvolvimento dessa arte e que acaba inspirando essa arte no território brasileiro. A reação do público, ela não poderia ser pior naquele primeiro momento. É importante nós levarmos em consideração que muitas vaias e zombarias fizeram também parte desse panorama. A proposta dos modernistas em fazer uma cultura originalmente brasileira, valorizando os tipos regionais e populares autênticos do país, ela não foi bem aceita pela elite brasileira. As obras dos artistas e intelectuais modernistas foram consideradas frutos de profundo mau gosto. O modernismo, inclusive, ele colocou o povo no centro das preocupações, e por isso do movimento surgiram tendências políticas, inclusive, que seguiram correntes de esquerda e de direita. Então, o movimento modernista no Brasil, ele também traz esse cunho político de mudança de pensamento, de reflexão a nível de território brasileiro. E como vocês podem observar na terceira apresentação, é importante nós lembrarmos como surgiu o modernismo, Inclusive esse questionamento, ele está inserido aí na nossa terceira apresentação da nossa aula. E entre os fatores que influenciaram para esse surgimento, é importante nós frisarmos que o modernismo ele é um período relativamente longo, oriundo das vanguardas históricas, e também é importante lembrar que os movimentos de vanguarda, eles conheceram uma rápida irradiação para além de suas fronteiras de origem, chegando ao Brasil nos anos 20 do século passado, inclusive. Os ideais e procedimentos das vanguardas, aliado aos debates sobre problemas artísticos, culturais e políticos internos do país, eles promoveram o modernismo de forma mais efetiva e consolidada no território brasileiro. Já na nossa quarta apresentação, eu trago para vocês uma referência sobre características básicas do modernismo no Brasil.
né? Então, quando falamos em modernismo no território brasileiro, é importante lembrarmos que o modernismo brasileiro ele foi um amplo movimento cultural que repercutiu fortemente sobre a cena artística e a sociedade brasileira na primeira metade do século XX, sobretudo no campo da literatura e das artes plásticas. Ok? O movimento no Brasil ele foi desencadeado a partir da assimilação de tendências culturais e artísticas lançadas pelas vanguardas europeias no período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, inclusive, né? Como o cubismo, o futurismo e assim por diante. Inclusive eu trago aí algumas iconografias também nessa quarta apresentação para que vocês possam aí fazer essa análise, né? Ter essa percepção, inclusive do cubismo, futurismo, né? E até mesmo dos principais artistas que se destacaram no território brasileiro durante o modernismo. E podemos considerar o modernismo como um divisor de águas no território brasileiro, né? Um movimento que mudou o pensamento, a análise da sociedade brasileira, mas que no início, obviamente, ainda era um movimento artístico muito restrito, né? Onde poucos conseguiam acessar essas obras de arte, até por uma questão financeira, econômica, hierárquica, elitista, ok? Mas com o passar do tempo, essas artes elas vão acabar se popularizando de uma forma mais direta, correto? Queridos alunos, espero que todos vocês tenham compreendido as abordagens dessa nossa quinta aula. Na sexta aula nós vamos abordar a Primeira Guerra Mundial, encerrando aí o nosso conteúdo programático desse primeiro bimestre, correto? Queridos alunos, não esqueçam de deixar o seu joinha no nosso vídeo, de adicionar o seu comentário para que nós possamos manter esse link de comunicação, ok? Espero que todos fiquem bem, até o nosso próximo encontro. Um abraço, queridos alunos, até logo, tchau, tchau.